meio-dia, né? Com pautas maravilhosas para você. Hoje nós estamos aqui com uma empresa já com 25 anos de história, não é? Que é a Multilight Lanternas. E conosco a gel da empresa, que é a Gisele Sandri. E também o Paulo Ricardo de Souza, RPM, que é o gestor de operações, né? Mas com eles nós vamos falar sobre essa empresa que está aí no mercado, fazendo trabalhos fantásticos. Eu tive dando uma lida, né, no release e percebi que é mais uma daquelas empresas que faz um trabalho não só para o nosso quintal, né, mas por uma coletividade nacional e internacional, né? E é isso que a gente gosta. O Vitrine de Negócios se propõe a isso, a colocar na vitrine aqui, que não é uma cadeira fria, né? Mas é um lugar bacana e tal, né? Para contar um pouco o case que hoje nós precisamos nos inspirar, né? E nada melhor do que a gente poder se inspirar em empresas que constroem uma trajetória. E tem um viés aqui que eu gosto muito, que é essa retomada da continuidade da empresa, que é as empresas se darem conta da importância que tem outras pessoas que se prepararam e tal para tocar os negócios, independentemente se são ou não são as donas do CNPJ que está lá, né? Eu estive conversando aqui com uma pessoa recentemente também, de um senhor que tem mais de 80 anos e que chegou no ponto de dizer, pô, eu preciso passar isso para alguém, né? E já é o segundo, terceiro CEO que ele tem, mas, ou seja, profissionalizar a empresa. Então, sobre isso também que nós vamos conversar, que é muito interessante. Mas, Gisele, bom dia. Prazer tê-la aqui. Bom dia, Cuiabá. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Que bom. Paulo, bom dia. Muito bom dia, Cuiabá. Prazer, como disse a Gisele, estar aqui. Falar um pouquinho da Multilight também, né? Aqui no nosso quintal, como a gente diz. Na É nossa verdade. amada Caxias. É verdade. Não sei, Multilight, né? Lanternas completa 25 anos. Vamos falar desses 25 anos, porque 25 anos é um quarto de século, né? Um quarto de século, vamos lá, sim. O que lhe motiva, né, a dar continuidade, ou qual é a história assim que você alicerçou, né, esses mais de 17 anos já na empresa? Exato. Bom, a Multilight, então, ela é uma empresa fabricante de lanternas automotivas para a linha pesada. Então, o que é a linha pesada? Ônibus, caminhões, implementos rodoviários, implementos agrícolas, chicotes e conectores também. E chicotes e conectores também para a linha leve a gente fornece. Essa empresa ela iniciou no ano de 2000, fundada pelo casal de empreendedores Salete e Remo Boff. Na época, era uma empresa como a maioria dos negócios familiares, né? Uma empresa pequena, com alguns funcionários, administrada pela família. Então, já no ano de 2003, o seu Remo, muito visionário, ele já expandiu a comercialização das lanternas para outros países. Ele participou de uma feira no México e naquele ponto em diante já começou a parte de exportação dos nossos produtos também. Então, logo em seguida da abertura da empresa, 3 anos depois, já foi possível expandir o mercado para o mercado internacional, a parte comercial da empresa, não ficou só no Brasil. E nisso a empresa foi trilhando o seu rumo. Quando eu entrei na empresa, que foi no ano de 2008, a empresa já estava com uma demanda muito maior do que ela poderia atender. Olha o só. mercado era, na época, eu lembro quando eu entrei, era Problema bom esse? Problema bom. Porém, Cuiabá tem que ter muito cuidado Muito com esses cuidado. problemas bons, porque às vezes é aí onde negócios se perdem, É vamos verdade. chamar assim. É verdade. Porque o que acontece? Uma empresa, ela estava pronta para atender certo volume de produção. Para aumentar esse volume de produção, precisava uma expansão física, uma expansão administrativa, uma expansão de maquinário. E foi isso que eles fizeram na época. Então, buscaram crédito e ampliaram o maquinário, colocaram mais pessoas a trabalhar na empresa. Só que, infelizmente, logo ali em 2000, entre 2008 e 2009, que foi bem na época que eu entrei em 2008, foi preparado toda a empresa para essa demanda. Então, foi preparado para a demanda que já tinha, que não se conseguia atender, e um pouco mais. Perfeito. Só que 2009, entre 2008 e 2009 até 2010, uma crise no setor automotivo. E aí já começaram os problemas da empresa, porque se tinha investido muito, se tinha pego capital de terceiros para esse investimento
e o mercado não reagiu conforme era o previsto. E por isso que eu digo que é nesses pontos que a gente precisa ter cuidado. Porque existe uma coisa que tu não controla, economia. Por mais que a gente queira, por mais que a gente esteja Por mais antenado, íntimo que tu seja... Não importa. Não tem. Não importa, porque, vamos fazer um parênteses, governo de direita, de esquerda, de lado, de frente, de trás, a gente já teve de tudo, tipos de governo. E o tipo do governo vai te ajudar. Eu desconheço um governo que até hoje ajudou alguma coisa, me desculpa, mas essa é a minha opinião. Até porque eles têm outro propósito, né? Exatamente, mas enfim, a empresa precisa fazer por ela. Se a gente ficar pensando o governo, depender do governo, tu não vai fazer nada. Então, a gente não controla. Não é porque entrou um, saiu o outro, que vai ficar melhor ou vai ficar pior. Então, tem que pensar dentro da estrutura da empresa, dentro do teu setor, o que tu pode fazer, quais são os objetivos, quais são as estratégias que vai ser usado. Então, naquela época, retomando, veio a tal da crise econômica nesse setor. E aí a empresa começou a ter seus primeiros problemas, né? Não conseguiu dar a volta naquele capital de terceiro que tinha sido pego para poder expandir a empresa. E começaram os problemas financeiros naquela época. Mas, como sempre, os primeiros problemas financeiros, normalmente, a empresa acha que vai conseguir dar a volta e não que não possa dar a volta. Tem que acreditar. Tem que acreditar, mas fizeram o que estava no alcance deles. Claro. E aí, como a gente comentou antes, a importância de saber essa parte administrativa, de ter conhecimento em administração. Porque, normalmente, o empreendedor é a pessoa que tem a visão. Ele é visionário. Aquele negócio é um bom negócio, aquele nicho de mercado é interessante. Mas administrar é diferente. Então, naquele momento, começaram os problemas financeiros, foi dado a volta para tentar resolver aqueles problemas financeiros, a empresa foi caminhando, isso eu já estava lá, mas não atuava na parte administrativa, eu atuava na certificação da ISO 9001, e eu fui indo, eu disse... Eu acho que eu nasci para resolver problemas, né? Hoje, na verdade, com 44 anos, eu já estou consolidada. Mas todos nós somos, ou nós fazemos parte do problema ou da solução. Exatamente. Em algum lugar. Então, eu comecei a caminhar por todos os setores da empresa. Recursos humanos, fábrica, financeiro, compras, PCP. E ali, eu comecei a conhecer todo o negócio. E, em 2016... Novamente, o mercado cresceu nesse período da primeira crise da empresa até 2016. O mercado cresceu, se entendia que precisava novamente, a direção entendeu que precisava novamente fazer um aporte em maquinários, estrutura física. E a gente foi para uma estrutura física bem grande, muito maior do que a gente já estava. Aquisição de maquinários novamente, preparação de todo o pessoal. E, novamente, a gente vem em 2018 com uma crise bem pesada. E não só a crise aconteceu esse movimento ele vem acontecendo desde 2016 e está piorando a cada ano, que é o quê? Sim, sem contar que tu pegou uma pandemia ali, 18, 19, mas 20. Eu vou dizer, eu vou entrar nesse assunto, mas a pandemia, no nosso setor, eu vou dizer, ela não nos afetou. Não afetou. Ela Olha não que coisa afetou. boa. Afetou o emocional das Lógico, pessoas. evidente, né? Mas no setor não afetou. Então, mas qual que é o movimento que vem acontecendo desde aquela época? A entrada de produtos importados no nosso país muito facilitada. Então, naquela época, a gente começou a ter os primeiros problemas de entrada de produto importado. O produto chega aqui muito mais barato do que é o nosso custo de produção. Eu sei disso. E eu sei que é um problema que não afeta somente o nosso setor. Mas a realidade é exatamente essa. Mas a realidade é essa. Então, só para tu teres uma ideia, eu tenho um amigo que tinha uma empresa em São Paulo, lá em Jaguariúna, mais no interior depois de Campinas, e eles fabricavam produtos para a área eletrônica, não é? E eles colocavam um produto numa prateleira, para tu teres ideia, $29. Começou a entrar no Brasil por $9, $20 a menos. E eles com ISO, com certificação, tudo, uma empresa bonita, 150 funcionários. Imagina se conseguiram ficar de pé. É bem isso. E eletrônico, então, é o maior polo que a China hoje comanda isso. Então, parte eletrônica, muito vem de lá.
muitos componentes. Então, naquele ano, a gente já começou a sentir essa dificuldade. Também por outras empresas, porque até 2016, a gente tinha umas 6, 7 empresas fabricantes de lanternas automotivas da linha pesada no Brasil. Naquela época, dessas 7 empresas, se eu não me engano, eram 7, a gente estava na 5ª posição de empresa, as melhores empresas nesse ramo, né? E nesse ano, começaram empresas pequenas. O que é essas empresas pequenas? Alguém que tinha um dinheirinho guardado, resolveu comprar uma injetora, colocou no porão de casa. Alguém que trabalhava contigo saiu, montou a empresa dele? Os moldezinhos mais pequenininhos, lanternas laterais, que são fáceis de injetar e de montar também, e começou a produzir. Então, o que acontece? Como que se faz para colocar um custo de uma empresa do tamanho da nossa dentro? A gente precisa alocar um percentual de custo fixo dentro do produto. Como que tu vai competir com uma empresa que a injetora está no porão de casa, não paga aluguel, não tem funcionário, normalmente é o próprio dono do negócio que faz o processo, a esposa, enfim, mais alguém ali. Então, a gente já começou ali a ter alguns problemas, mesmo sem falar de produto importado. E foi agravando, mas o que mais hoje nos atrapalha ainda é a entrada do produto importado, a qual eu considero uma concorrência desleal. Porque realmente a qualidade do nosso produto, ela é diferenciada, ele é fabricado no Brasil, e eu entendo que o consumidor, dentro das suas possibilidades, ele precisa estar avaliando isso. Porque a partir do momento que eu faço o consumo de um produto 100% importado, que não houve alocação de mão de obra nenhuma do nosso Brasil, qual economia eu estou contribuindo? Não é a do nosso país. É verdade. E o que vai acontecer com o nosso país se isso continuar dessa forma? Como é que nós vamos gerar recursos aqui? As pessoas não vão mais ter empregos para consumir esses produtos. Então, a gente precisa estar atento a isso. Eu entendo que o bolso do consumidor está cada vez menor. O salário não cabe mais, todas as despesas que a gente tem, não cabe mais dentro do salário. O poder aquisitivo a cada dia, não é nem a cada ano, é a cada dia está sendo menor. Entendo tudo isso e por isso eu faço o apelo, na medida do possível, que as pessoas sempre dê prioridade para produtos de fabricação nacional. Porque isso lá na frente vai se tornar um problema para nós mesmos, pessoas físicas brasileiras. Muito bem. Gisele Sandri, né, conversando aqui conosco, né? Mas vou trazer para a roda também o Paulo Ricardo, porque a Multilight, ela tem hoje um cenário muito favorável, como a gente começa a perceber, né? Como é que é fazer a gestão de todo esse site, né, modernamente falando, né? E vocês ainda estão corajosos, porque acabaram de investir aí, indo para uma sede nova e tal. Cuiabá realmente é um desafio, né? É um desafio todo dia, porque são situações novas que incorrem todos os dias, várias vezes ao dia, e a gente precisa dar conta. Como é que se dá conta de tudo isso? Basicamente, ouvindo as pessoas, trazendo o grupo, né, para colaborar e construir soluções para os problemas que acontecem, e aí a gente vai construindo, medindo, ajustando, volta ao ciclo de novo, e assim a gente fica naquele pilar, né? Porque independente do segmento que a gente está trabalhando, é um PDCA todo dia. É um PDCA o dia inteiro, e a gente, quando fala de gestão, não há como fugir de pessoas, ferramentas e processo. Exatamente. Unindo esses 3 pilares... Tu pode até botar diferente, mas é isso, pessoas, processos... Não tem como fugir disso, né? Então, o que a gente procura fazer é observar os movimentos de mercado, seja de comportamento de consumidores que estão presentes no nosso mercado, seja movimentos também da concorrência. Agora, como disse a Gisele, a gente está sendo... nosso segmento está sendo bombardeado por produtos importados, então a gente está muito atento na forma comercial, como esse produto chega aqui e como é que ele chega também no nosso cliente, que é o distribuidor, né? Até para dar um overview, a Multi ela é uma indústria que vende para o distribuidor que vende para o varejo, que vende para prestadores de serviço e caminhoneiro. Perfeito. Esse é o ciclo. Perfeito.
o que acontece que acaba degradando um pouco essa política comercial de senso comum? O produto importado, quando chega aqui, ele chega lá na ponta. Vai direto. Ele vai direto. Claro. E, infelizmente, na imensa maioria das vezes, Cuiava, ele chega lá no cliente final, lá no caminhoneiro, como o segmento que a gente está muito focado, com o mesmo preço lá do distribuidor. Ou seja, o próprio distribuidor já começa a ver dificuldades de vender o produto Sim. a um preço que seja saudável Perfeito. para o CNPJ dele, e ele já começa a ter problemas de retidão de estoque. Ele acaba dando bypass em 2 cadeias ali no meio, né? Exatamente. Ou seja, ele de frente para trás, ele acaba congestionando toda a arquitetura comercial do mercado. Uma das coisas interessantes que eu vi aqui é que muito cedo, né, o seu Boff lá no início das atividades já vai para uma feira, né? Feira, a leitura que se faz, né, e para quem já está há muitos e muitos anos nesse mercado, percebe-se, e é notório, né, isso, que cada um de nós que tem qualquer negócio devia ver, né, fora do seu quintal, para nós ficar com uma expressão que nós já usamos, né, o que está acontecendo no meio. Porque com a globalização, né, e com os produtos sendo vendidos pela internet, algo que vocês estão colocando aqui era meio que iria acontecer. Era só uma questão de tempo. Estou certo na minha observação, Gisele? Sim, a venda pela internet hoje, a gente fala de todo e qualquer produto Perfeito. que a gente pode comprar, se compra pela internet. Perfeito. Eu mesma sou consumidora assídua da internet. Isso não é o problema. Isso eu acho que é a solução de conseguir colocar a tua marca. Antes tu precisava de um espaço físico. Perfeito. Tinha um custo para esse espaço físico, tu precisava estar presente em vários locais, no Brasil inteiro e até fora do Brasil, com um espaço físico. Hoje a internet nos possibilita que o nosso espaço, ele é dentro de uma nuvem, é dentro de um computador, e que qualquer um, em qualquer parte do mundo, por que não, pode ter acesso. Até aí tá tudo certo e sou a favor desse movimento. A questão é a entrada realmente daquilo que não é de produção do nosso país aqui, né? Mas essa parte de facilitar a vida do consumidor, ela é muito bem-vinda. Todos os nossos distribuidores têm suas lojas, a grande maioria tem suas lojas virtuais, ou eles se apoiam nessas grandes redes de comércio virtual, e a nossa marca está presente em todas essas redes. Perfeito. Uma das coisas que a gente observa que hoje você já não tem mais como sobreviver se você não tiver um percentual do teu negócio também sendo feito esse bypass. Ou vocês ainda não estão curtindo isso? Não, na realidade a gente já está, a Cuiava Multilight já está surfando nessa onda. Vamos usar os meios de marketing, né? A gente, logicamente, a gente tem um trabalho, a empresa, ela tem um trabalho de marketing muito voltado ao cliente final. Porém, é um trabalho de marketing mesmo, para fortalecimento de marca. Perfeito. Ou seja, a gente quer chegar, por exemplo, né, no nosso cliente, que claro, é o caminhoneiro, claro. Para que ele peça no varejo a marca Multilight e aí faça todo aquele processo reverso, né? Só que, claro, assim como os distribuidores também buscam expandir os seus negócios para tornar a marca e as marcas que ele vende conhecidas no mercado, inevitavelmente também é um caminho sem volta para a indústria. Porque ela acaba dando ao consumidor final, que é o dono do negócio, porque ele que tem tem a decisão, o poder da decisão, né? De decidir onde que é mais cômodo ele comprar. Né? Beleza, o caminhoneiro, ele está hoje aqui em Caxias, amanhã ele vai estar lá em Natal. Acontece alguma coisa lá na estrada em Brasília. O que ele vai fazer? Vai procurar um varejista para comprar uma lanterna. Nós, a Multilight, enquanto indústria, logicamente quer que ele peça a marca Multilight. Lógico. Então, ou seja, o caminho... Tu quer aumentar teu share, na verdade, na cabeça das pessoas. O share, exatamente. Não quero fazer uma inversão de valores. Eu não quero ter... A gente entende, né, que não é o perfil do caminhoneiro fazer compras em grande quantidade via e-commerce. É verdade. Né? Não ele vai procurar, basicamente, loja física. Então, se houver a possibilidade, e aí entra, vamos dizer, a estratégia, né,
de ofertar mais uma ferramenta para que ele possa comprar o nosso produto, Perfeito. que é o e-commerce, seja via marketplaces, dos mais diversos que estão aí. Mas já estamos surfando nessa onda sim, Cunha. Nem podia ser diferente, Não né? tem como. Não tem Mas, São 8 horas e 52 minutos, nós estamos conversando com os gestores, né? Da Multilight, né? O nome da nossa querida empresa, que está conosco aqui prazerosamente, porque é mais um desses ícones que estamos conseguindo colocar no mercado aqui no Vitrine de Negócios, mostrando para o mundo, já que nós estamos também na live e esses programas ficam depois para você, de qualquer parte do planeta, poder conhecer um pouco mais do seu fornecedor, né? E quando a gente fala em fornecedor, quando vocês falam em lanterna, a palavra lanterna, ela também remete a algumas regiões do Brasil que entendem lanterna, a lanternagem, como dizem aqui os vizinhos de Gravataí chamam lanternagem o pessoal que faz a pintura nos automóveis e tal, né? Sim. Como é que vocês trabalham com essas expressões? Olha, tem as... Expressões que a gente tem que respeitar, que tem 25 anos, né? Começou lá a empresa, né? São as mais diversas, né, Cuiava? Assim, muitos clientes, distribuidores chamam de lanternas, outros de sinaleiras, e assim vão se dando as variações, Perfeito. né? Chamam até de farol, Aham. sendo que farol está na frente do Perfeito, carro, né? perfeito. Mas a gente vai se adequando, sim, e ouvindo e tentando falar a linguagem. Esse que é o grande negócio dessa estratégia. Porque vocês cobrem o que hoje? Em termos do De país, geografia, a Multilight, ela vende para todo o país, tá? Via, como eu disse, via Sim, distribuição, via varejo, tudo mais, né? Na América Latina também nós atendemos praticamente, né, Gisele, 90% da área geográfica da América Latina. Seja por exportação direta, ou seja, que é o cliente lá que faz a compra diretamente com a Multilight, Perfeito. né? Via representante E tem uma modalidade de negócios que ela deu o boom justamente na pandemia. Porque o que acontecia antes da pandemia? Muitos clientes, como o mercado estava teoricamente aquecido naquela época, muitos clientes faziam importação direta. E a importação direta, ela implica em custo e em volume para compensar a operação. Lógico. Simples assim. Vai botar 3 lanternas no navio, quanto é que vai te custar o frete? Não dá, não fecha a conta, né, Cuiava? E aí o que aconteceu? Com o advento da pandemia, houve uma retração do mercado, principalmente porque o que acontece? A Multi, ela exporta muitos itens da linha ônibus, que foram itens que até 2016, em tese, sustentavam a empresa, ou seja, representavam 75% do faturamento. A partir de 2016 até 2025, a chave virou. Ela virou exatamente num Pareto perfeito. Até os nossos fornecedores de ônibus aqui da cidade eram clientes de vocês? Não. Grandes. A Multilight, ela é uma empresa que atua no mercado de reposição. Perfeito. Ela não fornece para montadoras, Perfeito. né? E aí o que aconteceu com o advento da pandemia? Estados e regiões aqui do Brasil que tinham muita compra de itens de ônibus, como não tinha mais transporte coletivo, ele começou a se retrair cada vez mais. O mesmo movimento se deu lá fora. Perfeito. Só que daí o que aconteceu? Sobre o ponto de vista de negócio, o poder aquisitivo dos clientes da Multilight também se encolheu. Por conta de um movimento que era algo que não se tinha controle. A pandemia. Perfeito. E ninguém sabia quando que isso ia terminar. É verdade. Né? E aí o que aconteceu? Surgiu, já tinha, mas de uma forma discreta, pré-pandemia, as trades. O que são as trades? São distribuidores que eles compram produtos de várias indústrias, consolidam uma carga e vamos dizer que a Gisele está lá no Paraguai, por exemplo. Ela comprou lanterna da trade, ela comprou limpador de para-brisa, ela comprou lona de freio e essa trade consolidou a carga e entregou para lá. Perfeito. Só que foi um movimento, Cuiava, muito interessante. Da mesma forma como o Pareto perfeito ele virou de 2016 até 2025, aumentando a venda de linha caminhões e implementos, da mesma forma como parou a exportação direta, aumentou na mesma proporção a venda via trade. Então, a representatividade pré- e pós-pandemia da Multilight na América Latina
felizmente permanece inalterada. Olha que bom. E tem um negócio aí que depois eu queria até discutir com vocês, quando vocês falam em peça de reposição, porque aqui nessa cadeira, né, alguém falou de que a China não faz material de reposição. Faz. Faz. Muito material de reposição. Que diz que ônibus que o pessoal, por exemplo, do Chile, sei lá, da onde compra, né? Compra daqui ou compra da China, e que quando o produto termina, eles querem vender outro ônibus e não consertar ou trocar a peça e tal, né? Então, são fenômenos que, digamos assim, aparecem no nosso meio e que tem que estar atento a essas circunstâncias, né? Isso e às vezes nem tudo que brilha é ouro, né? Como já dizia minha querida mãe, não, que faleceu já. Os movimentos, eu entendo, pelo que eu posso perceber, realmente, depois da pandemia, não foi só uma pandemia, não foi só uma crise de saúde. Alterou muitas coisas depois da pandemia. Enfim, a pandemia a gente está usando como um marco... Lógico. Acho que ele foi um corte vertical na sociedade, de um né? acontecimento, mas de lá para cá, e não vamos falar em negócios nesse momento, quantas coisas surgiram? A gente fala, como a Beverly acabou de falar, esses maus tratos, ou não tratar o ser humano como deve, bebê reborn, Mais uma! gente se familiarizando com bicho. Então, são coisas... Por que eu trago esse assunto na mesa? Porque não é só isso que está mudando. Disso. É um geral de um tudo. Então, a cada dia, a gente tem que lidar com situações diferentes. A gente tem que se adaptar. Então, quando a gente fala em mercado de consumo, por exemplo, que não é o nosso caso é consumo, mas é de implementos, de reposição. Mas quando a gente traz esses assuntos para a mesa, olha o consumo como está mudando. Agora a gente vai consumir muito mais bonecas do que coisas para crianças. Fraldas, por exemplo, né? Por exemplo. Então, esses acontecimentos a nível mundial, a gente tem que estar de olho todos os dias, entender esses movimentos e agir conforme o que é possível fazer, porque nem tudo a gente consegue administrar. Então, essa questão desse marco da pandemia em diante mexeu com todos os negócios. Tanto negócios mais, vamos dizer, mais de distribuição, e é um consumo necessário a nossa lanterna, né? O caminhoneiro não pode circular na estrada com uma lanterna queimada, com uma lanterna variada, né? Então, ele é um consumo obrigatório, não é um consumo de coisas que tu quer adquirir por a tua vontade de satisfazer um desejo, né? Então, são mercados muito diferentes que a gente está comentando, porém, cada um tem suas particularidades e todos eles precisam estar atentos a todo esse movimento global que está acontecendo. Principalmente aqui no nosso Rio Grande do Sul, em termos de acontecimentos, nós viemos da pandemia, em seguida a gente teve um problema muito sério de enchentes. Então, tudo isso colabora para que o empresário, o administrador da empresa, ele precisa sempre estar muito atento a esses movimentos. Antes, vamos dizer que a maior parte do nosso tempo a gente passava pensando só no teu negócio e no teu setor. Hoje não funciona mais dessa forma. Verdade. Tu precisa pensar no teu negócio, né? Tu precisa pensar no teu setor e tu precisa estar muito atento ao que está acontecendo. Esses acontecimentos, pelo menos nos meus 44 anos, não existiam esses movimentos, né, tão diferentes como está agora. Então, esse é um ponto importante que os empresários precisam ficar de olho. Então, de alguma forma, aquele movimento, vamos falar, a palavra é tua, movimento, que o governo fez, né, de tentar proteger um pouquinho a indústria nacional, né, de como é que chama, multiplicar ali, aumentar o valor dos impostos de importação e tal, isso pode ser uma das vertentes, né, interessantes para o mercado nacional que fabrica produtos que nem o de vocês. Isso precisa acontecer, porque, como eu comentei no início, a gente não consegue entender como o mesmo produto... Claro. Não vamos entrar no quesito qualidade. Não. O mesmo produto, com as mesmas características, é produzido lá na China, por exemplo,
vem para o Brasil, através de marítimo, principalmente, e chega aqui com valor de venda menor do que o nosso custo de produção. Isso é inadmissível. E não é o custo de produção da empresa que está errado. Porque senão, se fosse só isso, a Multilight já tinha quebrado. Evidente. São N empresas de N setores diferentes que têm este mesmo problema. A gente fala... Agora não vou lembrar com quem que eu conversei sobre isso, mas, por exemplo, uma indústria aqui de Caxias, da nossa região, Claro. Farroupilha, que tem muita parte de vestuário, vende um casaco de lã, enfim, por R$300. Eu entro ali no site da Shopee, eu acho um casaco muito parecido, claro que não vai ser a mesma qualidade, por R$99. E aí, como é que a gente faz isso? É muito complicado para o empresário lidar com esse tipo de situação, porque tu vai apertando a tua margem, tu vai tentando fazer um suco, uma limonada com um limão só, aí toda vez tu tem que adicionar um pouco mais de água para fazer aquilo render. Ou mais açúcar. Fica enfim. Gostoso. A gente vê agora eu lembrei de uma situação, a gente vê pelas embalagens dos alimentos. Eu, quando eu tinha meus 12, 13 anos, a barra de chocolate não era tão pequena como é agora. É verdade. Hoje ela tem o quê? 70, 80 gramas? Na época, eu acho que era 150. Então, por que esse movimento acontece? Porque as pessoas estão comendo menos. Vamos sair da brincadeira, são 9h02, vamos fazer um intervalo comercial, voltamos em seguida. Beverly. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está ouvindo a Tua Rádio São Francisco, 560 AM, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM, em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. Esportes. Oferecimento Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. Quer impactar de verdade? A Mirador tem a maior rede de outdoors da Serra Gaúcha. São mais de 300 pontos estrategicamente posicionados para sua marca ser vista por milhares de pessoas todos os dias. Uma mídia ativa 24 horas por dia. Visibilidade, alcance e resultado em grande escala. Na Serra Gaúcha, outdoor é Mirador. Fone 3201-1877. No Instagram é só buscar @Mirador. Fale com a gente e destaque sua marca. O Círculo tem uma novidade para te contar. O Prime é um novo plano do Círculo para você seguir priorizando o bem-estar dos seus colaboradores e familiares, com abrangência em mais de 80 cidades do Rio Grande do Sul. Círculo Prime. Ter saúde é essencial para aproveitar o que a vida tem de bom. Saiba mais sobre o Círculo Prime em circulosaude.com.br. Está de olho em um carro novo ou seminovo? Então aproveita! Nesse mês de maio, o financiamento alto do Sicoob está com as melhores condições para você trocar ou adquirir seu carro novo. Condições para carro novo, usado, do jeitinho que você quiser, sujeito à análise de crédito. Procure uma de nossas agências ou um parceiro Sicoob e saiba mais. Sicoob Vale do Vinho, mais que uma escolha financeira. Rádio do teu tempo, Tua Rádio. De volta, são 9h06, temperatura de 14 graus em Caxias do Sul. O dia tá bonito, né? Mas tá fresquinho, parece que chove de tarde. E nós estamos aqui ao vivo nos estúdios da Tua Rádio São Francisco em Caxias do Sul, com mais um programa Vitrine de Negócios, onde que as pessoas passam por aqui e contam os seus cases. Não tá fácil para ninguém, mas pode estar mais fácil se a gente se preparar, né, para o combate, não é? O que não tem mais lugar no mercado é para gente amadora. Você pode ser pequeno, mas tem que ser profissional.
você pode ser humilde, mas tem que ter sabedoria, conhecer profundamente o seu negócio, o seu mercado e os seus processos. Dar uma volta atrás ou fazer um recuo, né? Nós aprendemos no futebol, tem jogadores que recuam para ganhar embalo, para bater forte na bola. São movimentos, né, que às vezes são necessários. Mas o Vitrine tenta aqui trazer à tona toda essa problemática para que você em casa, né, vai tomando as suas decisões, vai encaminhando a sua sabedoria diante dos seus negócios. E hoje, para nossa alegria, conosco aqui, uma empresa que talvez não desfile, né, entre as maiores empresas de Caxias do Sul em tamanho, em quantidade de funcionários e tal, mas desfila aqui no nosso hall, né, de empresas importantes para o segmento que trabalho, que é a linha automotiva, né, e também muito importante para que nós possamos continuar gerando renda e emprego. Isso aí é o fundamental. Se de um lado nós estamos com dificuldades, em algumas empresas têm dificuldade de mão de obra, do outro lado nós percebemos que existem empresas absolutamente empenhadas para manter os empregos que já ofereceram aos seus funcionários, como disse en passant aqui, né, na conversa o Paulo. Lembrando que nós estamos aqui para a CDL Caxias, apoiando seu negócio, e você aí acompanha pelo site da CDL os grandes movimentos que a CDL está fazendo, inclusive, né, agora, possivelmente, né, numa parceria que surgirá aí no futuro para o Natal, etc e tal. Mas a CDL está completando 60 anos neste ano. 14 de dezembro, a entidade completa 60 anos. 14 de dezembro, 60 anos, 2025. Então, nesse ano, muitas ações serão feitas, inclusive para comemorar, né, os 60 anos dessa entidade que faz um trabalho maravilhoso na nossa comunidade, do qual me orgulho muito de ter sido presidente e hoje lá na presidência do Conselho Fiscal. Aqui no estúdio também, se falta dinheiro para você, o Cicobi é uma alternativa. Eu recomendo. Cicobi tem uma alternativa, principalmente para aquelas empresas que têm valores recorrentes. O que é um valor recorrente? É uma venda, tipo uma academia, uma escola de línguas, etc., que você todo mês emite. Hoje já você emite menos boleto. Mas se você tem esse modelo, né, porque você quer que façam o controle financeiro para você, tem às vezes... Olha só, às vezes você, fazendo uma operação dessas com um banco de confiança, com o Cicobi da vida, você poupa um funcionário no teu administrativo. É verdade. Né? Quanto é que custa aqui, quanto é que custa ali? Nós temos que fazer conta todo dia. Eu fico olhando para a Gisele aqui, que cursou administração, e fica me dizendo, olha, é verdade. Né? A gente que trabalha com tanta empresa pequena, que às vezes você precisa vender o almoço para comprar janta, você tem que pensar nisso. Mas, então pensa nisso, Cicobi é uma bela alternativa, você tem que se associar, né? Porque é uma cooperativa. E o modelo que deu certo no mercado é o modelo cooperativo. O modelo cooperativo, em várias regiões, ele teve ciclos, né? Alguns anos atrás, a gente lembra de algumas cooperativas na área agrícola, né? Do vinho, etc., tiveram problemas, mas hoje o mercado não é mais assim, não. Né? Hoje as cooperativas são grandes players e nos ajudam muito. Lembrando sempre que na área financeira, nem sempre que aquilo que é bom para o gerente do banco é bom para você, né? Mas, voltando aqui para a nossa vaca fria, para o nosso convite aqui aos nossos queridos Paulo e Gisele, para que nós pudéssemos falar hoje dessa empresa Multilight Lanternas, que completou 75 anos e que... 75 não, 25 anos, né? 25 anos, também 75 seria demais, né? Para o nosso linguajar. Aliás, 75 anos atrás nem tinha lanterna, eu acho que ainda, né? Nossa, mãe, eu acho que era... Até eu acredito que existia, né? Uma curiosidade com lanterna. Qual é o ticket médio do produto de vocês? Comece aí. Vamos pensar o seguinte, tá? Eu vou só abrir um pouquinho os parênteses, perfeito. Hoje o mix de produtos da Multilight, ela tá pautado em segmentos. Perfeito. Né? Ônibus, caminhões e implementos, linha agrícola, chicotes e conectores. Perfeito. Então, esse é todo o mix. Se a gente for pensar, juntando todo o mix, estimo aí que por volta... Tem chicotes, por exemplo, de valores de R$3. Ah, ok. 2 vias. Ok. Tem chicotes de R$40. Tem lanternas lanterna que é mais visível. Assim, lanternas de LED que R$10, R$12.
até 230, 240 reais. Perfeito. Se a gente for pensar uma lanterna lateral de sinalização de carreta, por exemplo, considerando os modelos que tem, não foge muito de 12 reais, tá? Se a gente for falar num produto de alto valor agregado, uma lanterna com uma assinatura luminosa, com pisca sequencial, com refletivo de verdade, um produto, assim como todos pautados muito na qualidade, a gente fala aí por volta de 230 reais. Né? Então essa é a variação perfeito, bem grande. Né? Você falou uma palavra que muitas empresas foram afetadas por LED, não é? Sim. É padrão, eu não sei se é lei, né? A iluminação atrás de um caminhão, por exemplo, tem que estar todo igual. Na realidade, precisa... Para bonito, sim, né? Agora, isso é um assunto muito importante, Cuiava, você ter posto à mesa. Né? Vamos lá. Quando a gente fala de iluminação traseira, a gente fala basicamente de sinalizar, ou seja, independente se for durante o dia ou se for durante a noite, eu preciso olhar aquele veículo que está na minha frente. Perfeito. Eu preciso reconhecer sinais de como ele está sendo conduzido. Perfeito. Né? Perfeito. Beleza. E aí a gente fala em sinalização... Já foi guarda de trânsito? Não. Mas conhece bastante. E aí, dentro desse contexto, o que acontece, né, Cuiava? A gente fala de sinalização ativa e sinalização passiva. Vamos olhar agora um pouquinho mais para a nossa linha de segmento de carretas. Respondendo até a tua pergunta, claro. 95% hoje do mix de lanternas da Multilight são à base de LED. 5% se referem a lâmpadas. Então, voltando à sinalização ativa e passiva. O que acontece? Por ser LED, é um tipo de produto que tem uma durabilidade infinitamente maior do que uma lanterna de lâmpada. O LED dura mais, é? O LED dura mais. Por quê? A lâmpada ela é composta por um filamento. Esse filamento é um fiozinho claro. Que conforme a trepidação da carreta e pelo tempo de aquecimento desse filamento e resfriamento, ele vai criando um estresse e vai degradando esse filamento. Perfeito. Moral da história, com vibração, rompeu o filamento da lâmpada e a sinaleira deixa de exercer a sua função. Perfeito. E nesse contexto, entrou o LED. Um tipo de componente que com várias diferentes tipos de intensidade luminosa, né? Que daí quem projeta tem essa autoridade para dizer quantos metros é possível você ver e qual é o ângulo de abertura do LED, né? Beleza, vamos imaginar, deu uma pane elétrica na carreta. Eu estou dirigindo à noite lá no Tocantins, lá em Darcinópolis, na estrada. Tem uma carreta na minha frente, eu só vi nuances dela, porque ela teve uma pane elétrica. Só um vulto. Eu estou a 200 metros, eu foquei o meu farol aqui, eu preciso reconhecer que há um carro parado lá na minha frente. E aí entra a função da sinalização passiva. O que é isso? É um triângulo refletivo que ele precisa estar composto na lanterna, inserido na lanterna, mas ele precisa fazer a sua função de fato. Ou seja, mirou um feixe de luz, para ele vai fazer a função quase de lanterna. Então ele vai ter uma intensidade muito próxima, perfeito, mesmo sem eletricidade. Perfeito. Essa é a função. E essa é a maior diferença do produto importado por produto nacional. Exato. O nome é o mesmo. As melhores empresas fabricantes do Brasil de sinalização automotiva respeitam esta norma. Perfeito. Porque esse refletivo, esse triângulo que o Paulo comentou, ele precisa de um aço especial para ser fabricado para conseguir ter essa característica de a luz bate nele e ele faz o trabalho de reflexão. E isso o produto importado nenhum entrega. Uau! Então, nesse nós somos bons. Não, eu lhe digo com conhecimento de causa, Cuiava, até mesmo por estudar e conhecer os produtos que estão no mercado, 95% deles, o triângulo é um mero enfeite. Sim. E se a gente for parar para pensar e começar a observar até mesmo indústrias nacionais, você vê que a linha de raciocínio segue a mesma do importado. Ou seja, o triângulo é um enfeite, é só para dizer que tem e que atende uma norma do CONTRAN. Quando que, na realidade, essa norma ela precisa ser atendida no conceito 360 graus. O refletor ele tem que estar lá e ele tem que fazer a função dele.
para a segurança das estradas, mas principalmente para a segurança das pessoas. Semana passada, sim, eu vi um videozinho no Instagram que falava a importância do farol auxiliar para os caminhoneiros. Então, esse videozinho era como? Vinha um caminhão numa estrada escura e na frente tinha outro caminhão. E ele não estava com o farol auxiliar ligado, estava só com o farol normal. E ele, quando ligou o farol auxiliar, o caminhão da frente estava a poucos metros dele. E ele só conseguiu avistar esse caminhão com o farol auxiliar. Então, o que acontece? Muito provavelmente não. Com certeza, essa iluminação traseira do caminhão da frente não tinha o triângulo de reflexão. Porque só com a iluminação normal, com o farol normal do caminhão, já teria que ter acontecido a função de, pelo menos, identificar que existia um veículo na frente. E um veículo de grande porte, porque se tem um triângulo na parte traseira, é um veículo de grande porte. Então, nesse videozinho, que não era para falar sobre sinalização, já foi apontado isso. Então, a gente percebe qual é a importância, não é só uma questão de preço de produto, mas sim tu tá comprando uma lanterna que pode salvar até a tua vida. É verdade. Porque se tu não tiver, não atender esse requisito dessa sinalização passiva, então não tem nem por que ter lanterna, né? E respondendo também, ajudando Paula a responder a sua pergunta, existe uma norma. Na norma do CONTRAN, de sinalização automotiva da linha traseira, as lanternas precisam ser iguais, sim. Eu posso colocar um modelo no lado direito e um modelo no lado esquerdo? Posso, até um fiscal de trânsito me parar e ele vai fazer com que você coloque os pares iguais. Muito bem. Preciso fazer mais um intervalo comercial, são 9h19 e voltamos em seguida. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Tricofest, de 9 de maio a 22 de junho, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis. E a hora? 9h19. Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira? Eu sou produtor rural e só precisava de crédito. Mas no Sicoob eu tenho crédito com melhores condições, seguro rural, consórcio e o mais importante, um gerente e uma agência sempre por perto. Quanto mais soluções do Sicoob você usa, maior é o retorno para o seu bolso e para a sua comunidade. O Sicoob tem tudo para ser seu. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. 14 graus. O Enem é a maior ferramenta de realização de sonhos deste país. Com a nota do Enem, jovens entram no ensino superior. O Enem transforma vidas. Eu, Gil do Vigor, sou um exemplo disso. Faça sua inscrição no Enem de 26 de maio a 6 de junho, acessando o site enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil! União e Reconstrução. Nesse Dia dos Namorados, a Mais Nova e a Tua Rádio São Francisco vão selecionar 3 fotos de casais para estampar um outdoor em Caxias do Sul. Escolha aquela foto inesquecível. Preencha o formulário de participação disponível no Instagram da Mais Nova ou do @Rede Tua Rádio e participe. O patrocínio é de Dom Apio Pizzaria, Yoshi Sushi, Safira Beleza e Estilo, Sono Quente Lençóis Térmicos, Atacadão Miranda e Mirador. Participe! Porta aberta para entrar. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só neste sábado, dia 24. Leite longa vida LG 1 litro PET, R$ 13,99 cada no Super Apollo. Fralda bovina vácuo, R$ 34,90 o quilo no Super Apollo. Todas as nossas lojas em Bento, Garibaldi, Farroupilha e Caxias abrem aos domingos. Super Apollo, aqui você é de casa. A
Ótica Martinato tem mais de 100 anos de ótimo atendimento e qualidade em seus produtos e serviços. Ainda oferece laboratório próprio, uma ampla variedade de marcas e modelos em armações e óculos de sol. E ainda, as melhores condições de pagamento. À vista com descontos especiais ou no prazo no cartão, em até 10 vezes pelo preço da etiqueta. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Julho 1867. Oi, aqui é a Ana. Ser associada à CDL Caxias tem transformado meu negócio. Minha empresa cresceu. Concedo crédito mais assertivo nas minhas vendas. Tenho opções de planos de saúde e telefonia. E olha só, o certificado digital é grátis. Ser associado à CDL Caxias é ter tudo isso e muito mais. Associe-se agora e descubra todas as vantagens que esperam por você. CDL Caxias, apoiando o seu negócio. Loterias. Uma aposta acertou as 15 dezenas do concurso de número 3.398 da Loto Fácil. As dezenas sorteadas foram 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19 e 24. A aposta acertadora levou o prêmio de R$ 1.481.989,42. Já as apostas que tiveram 14 acertos foram um total de 251, cada uma levando o prêmio de R$ 1.768,58. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Loto Fácil, realizado hoje, dia 23, é no valor de R$ 1.800.000. Ninguém acertou as 5 dezenas do concurso de número 6.736 da Quina. Os números sorteados foram 17, 29, 60, 75 e 80. Já as apostas que tiveram 4 acertos foram um total de 18, cada uma levando o prêmio de R$ 13.710,23. A estimativa de prêmio do próximo concurso, realizado hoje, dia 23, é no valor de R$ 1.300.000. Uma aposta acertou as 6 dezenas do concurso de número 2.866 da Mega Sena. As dezenas sorteadas foram 01, 12, 17, 19, 36 e 60. A aposta acertadora levou o prêmio de R$ 2.784.095,20. Já as apostas que tiveram 5 acertos foram um total de 55, cada uma levando o prêmio de R$ 27.479,38. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Mega Sena, realizado no sábado, é no valor de R$ 3.500.000. Loterias. De volta, são 9h25. Obrigado a você que está na audiência, obrigado a você que nos acompanha aqui pela Rádio São Francisco. Obrigado a você que vai nos acompanhar ou já está nos acompanhando pelas nossas mídias sociais, não é? O Vitrine de Negócios tem recebido, obrigado a você, mas muito obrigado mesmo, né? Você no sábado de manhã, às vezes tem outro compromisso, e você depois acompanha isso, ou no YouTube da própria Rádio São Francisco aqui, ou então na extensão, lá na Top Down Tecnologia, e você procura lá por Vitrine de Negócios, aparece lá o entrevistado da semana. Todo entrevistado na terça-feira, então, sobe lá como se fosse um outro programa, só que a gente sobe esse programa no Top Down Tecnologia, o Vitrine de Negócios estará lá, né? Trabalhado para que você tenha um programa um pouquinho mais elaborado, né, lá na live no YouTube, né, e fica lá, ad eterno. Nós hoje aqui no programa recebemos aqui para o nosso convívio dessa hora de programa a Multilight Lanternas, né, e conosco prazerosamente 2 simpaticíssimos jovens, né, gestores da Multilight, que é
o Paulo e a... eu esqueço o nome da mulher aqui, que não posso esquecer o nome de mulher bonita. Gisele Sandri, né? E o Paulo Ricardo de Souza, né? Que estão conversando para nós, ou estão contando para nós, são os executivos, são os gestores, né, dessa empresa. Os donos ainda participam lá? Não. O seu Remo, ele está diariamente na empresa. Legal. A dona Salete não faz mais parte do dia a dia do negócio, Perfeito. mas eles fazem parte do conselho. E ainda puxam a orelha de vocês ou não? Ah, sim, claro que sim. Essa é a função deles. É verdade, é verdade. Mas acredito que esteja em boas mãos. Uma das coisas que tem que cumprimentar, né, o seu Remo, né? Remo. Seu Remo, porque já não se faz... estamos numa crise, né, aqui de sucessão, né? E se você não tem os próprios seus, e quantos de nós temos os próprios seus, né? E que não querem ficar no negócio, né? E isso é absolutamente normal, faz parte da sociedade, da sociedade como um todo, né? As pessoas nascem, se desenvolvem e às vezes têm outras vocações, não é? Ou a gente conhece que tem pessoas, inclusive, que trabalham um tempo e depois, vou cuidar de uma outra atividade, né? E aí, a Multilight, em tempo, né, hoje está sendo gerida de forma profissional por executivos, né? Isso é muito interessante porque é mais uma... Eu gostei muito da palavra, mais um movimento, né? Mas são movimentos que acabam... esses acabam ficando, não tem outra saída, né? Tu chega num determinado ponto que ou tu fecha teu negócio, ou tu entrega teu negócio, né? Ou tu tem que tomar uma decisão, né? E já, para vocês terem ideia, há mais de 10 anos atrás, há 15 anos atrás, 2010, 2011, por aí, eu estava presidente da CDL de Caxias do Sul e ainda foi deputado federal, foi senador da República, o Lazier Martins, né? Esteve em Caxias do Sul e aí, entre pessoas que ele entrevistou, eu fui um dos que fui entrevistado e ele perguntava para mim qual era o grande problema que eu percebia que nós tínhamos no comércio em Caxias do Sul. E eu rapidamente respondi o que veio na mente por percepção, né? Que um dos grandes problemas que nós temos em Caxias do Sul é a sucessão, né? Nós dificilmente temos problemas, empresas que conseguem ter uma sucessão tranquila e tal. E a segunda, na indústria foi assim, está sendo assim, no comércio é assim, né? E um trabalho interessante que há uns 3 anos atrás eu fiz, falando nessa área de sucessão, que é interessante também para nós aqui, um trabalho na Universidade de Caxias do Sul, num curso de pós-graduação na área de serviços, a gente percebeu as empresas do ramo de refeições, ou seja, na área de restaurantes, né? A sobrevivência, as empresas mais longevas, todas elas, as longevas em Caxias do Sul, são empresas tocadas por donos. Que às vezes se negam o final do mês para retirar lá o seu Prolabore, né, para poder investir num garçom ou comprar um freezer novo, coisa assim. Então, temos em Caxias do Sul uma história bonita de empreendedorismo, mas com as suas nuances, né? Que a gente tem que entender isso para conseguir tocar, né, continuar cada vez mais. E aí eu vejo, 2 semanas atrás, nós recebemos lá na CDL também, né, o atual secretário do Turismo de Caxias do Sul, mostrando todas as anuências do turismo daqui para frente. E a gente tem que bater palma para essas iniciativas, mas nós todos temos que andar no mesmo lado. Aliás, eu nunca esqueço de dizer, digo isso em sala de aula também. Uma vez eu assisti quando a gente tem vontade de aprender, a gente aprende nas menores coisas. Eu estava escutando um jogo de futebol, não sou gremista, mas o Grêmio tinha um jogador chamado Zé Roberto. E o Grêmio tinha levado umas pancadas como agora, assim, umas 3, 4 partidas perdidas, né? E aí ele foi para o Rio de Janeiro e ganhou do Fluminense por 2-0. E aí o repórter chegou para ele e disse: Zé, o que deu certo hoje no Grêmio e ganhou 2-0? Ele disse assim: porque todo o time jogou para o mesmo lado. Então, se tiver uma coisa que nós temos que orientar as nossas equipes, o norte é lá, o sul é lá, o leste, o oeste, para que nós possamos andar todo mundo no mesmo sentido. Fazendo essa introdução, Gisele, vocês tocando a empresa lá, o momento na área do colaborativo, digamos assim, do modelo de gestão da Gisele para tocar o negócio, como é que você se define? Bom, eu vou pegar um gancho do que você falou dessa parte de sucessão que eu acho muito importante. Quando eu era mais nova, vamos colocar lá meus 10, 15 anos, eu percebia na época que esse movimento de sucessão
familiar, dentro das empresas, ele era quase que obrigatório. Se a tua família tinha um negócio, Claro. tu já era preparado desde cedo para assumir aquele negócio. Perfeitinho. Né? Era assim que funcionava. Perfeito. Hoje, com todas aquelas mudanças que a gente comentou no episódio anterior, o que acontece? Os adolescentes estão crescendo e estão tendo suas próprias vontades. Perfeito. Não necessariamente as vontades e o que eles pensam para a vida deles vem Daquilo no que os pais mesmo fazem. caminho do que os pais fazem. Perfeito. E eu acho isso interessante porque não adianta você querer colocar o seu filho, porque é seu filho, continuar com a empresa se não é o que ele quer. Não vai dar certo. Então, Até porque não é para qualquer um ser empresário. Exatamente. Não vai dar certo, a empresa vai acabar quebrando. Então, se isso já vem de família, o filho gosta, está introduzido, quer esse movimento para ele, ok, a gente pode se prepara para assumir essa gestão. Agora, quando não quer? Né? Então, eu acho que isso é algo que fica para os donos de negócios, empreendedores, pensarem. Não pode contar que o teu filho vai crescer e vai querer ficar com esse negócio. Até porque tu não é dono de ninguém, né? Exatamente. E aí chega um momento que precisa se fazer uma sucessão e não tem ninguém preparado. É verdade. Né? Então, porque por mais que você busque um profissional de fora para fazer essa gestão, leva-se um certo tempo para conhecer o negócio. Então, a sucessão ela não é feita de um dia para o outro, né? Então, esse é uma parte importante nos negócios que os empreendedores precisam pensar sobre isso. Né? E na Multilight não foi diferente. O Remo e a Salete, eles têm 2 filhos. Um deles nunca atuou na área, né? Ele é de outro segmento. O outro, sim, atuou por um certo tempo na empresa, mas ele, desde muito cedo, ele tinha na cabeça dele que ele não queria morar no Brasil. E exatamente naquele período de crise que foi 2016 até 2019, ele teve o caminho dele consolidado e decidiu sair do Brasil. Perfeito. Então, foi ali que eu acabei assumindo a gestão da empresa. Foi algo... Não foi nada projetado. A Salete e o Remo não me pediram para assumir a gestão. Eu não pedi para assumir a gestão. Foi a dificuldade do momento. Um processo natural. O processo natural. A empresa, em 2016, que eu te comentei, em 2018 ela estava mal, de verdade. Financeiramente a gente estava com muitos problemas. E em 2019 eu fui atrás de uma solução. Então, que foi o pedido de recuperação judicial. Uhum. E foi ali que eu assumi a gestão da empresa. Na verdade, ela caiu no meu colo. Caiu no meu colo e eu disse, ou eu pego essa criança... Ou tu abraça, e, ou rejeita. E crio, ou eu pego e digo, torre de vocês e tô caindo fora. Claro. E tu foi tinha opção para fazer isso, tinha né? essa opção para fazer isso. Mas tu sentiu a vontade madura para abraçar a peteca. Tem coisas que acontecem na vida da gente, eu acredito muito nisso. Se tu fugir do teu caminho, o teu caminho vai te achar. Uau! Ele vai te achar. E foi isso que aconteceu comigo. Acho que caiu no meu colo e eu não tinha opção. Porque eu olhei para trás e eu não consegui ver. Na época, acho que a gente tinha mais de 50 colaboradores. Eu olhei para trás e eu disse, eu não posso deixar essa gente na mão. Ok, a gente tem oportunidades de trabalho, teria outras indústrias, mas seriam 50 pessoas que iam sair com uma mão na frente e outra atrás se a empresa quebrasse. Perfeito. E eu olhei para trás e eu disse, não, eu ainda posso fazer alguma coisa e eu vou fazer. E foi aí que eu assumi. Tu tens um espírito empreendedor em ti. Vem da onde? Vem do pai e da mãe. Os dois são empreendedores, foram empreendedores, né? Desde muito cedo. Eu também tive meus momentos de empreendedorismo. Em função de alguns movimentos de vida pessoal, eu decidi abandonar o meu empreendedorismo. E foi exatamente nesse momento que foi um momento difícil na minha vida, o qual eu entrei na Multilight. Então, eu acho que por isso que ficou o apego emocional a essa empresa, né? Era um momento muito ruim da minha vida, né? Onde eu vivenciei uma separação dos meus pais, vivenciei o negócio do meu pai também não dando muito certo em função desses movimentos de vida pessoal. Perfeito. E aí, quando eu enxerguei isso, por isso que eu te digo, se tu foge do teu caminho te encontra, né? Por um período, eu tentei fugir desse caminho. Aí, ele me encontrou e estamos aqui, né? Mas eu tenho uma veia muito empreendedora. Eu, desde muito cedo, desde que eu me conheço por gente, para falar a verdade,
ninguém me diz o que eu tenho que fazer. Essa era uma dificuldade da minha mãe. Né? Tu percebes? Sim, eu tenho uma mentalidade muito fixa naquilo que eu acredito, nos meus valores, respeito muito o que me faz bem. Né? Então, decisões que eu tomo, tanto nos negócios quanto na minha vida pessoal, sempre são pautadas naquilo que eu acredito. Então, quando eu era pequena, para você ter uma ideia, isso eu estou falando 6, 7 anos, a mãe queria botar a blusa vermelha, a calça azul, não, ou é tudo vermelho, ou eu não coloco. Então, essa cabeça mais fixa na minha própria convicção eu trago até hoje. Que bacana, que bacana. E o Paulo, como é que foi a tua entrada na Multilight? Tu falasse aí, Rampassan, que trabalhaste como representante, como vendedor. Eu tenho uma história de trabalho já, se é que assim pode ser dita, claro. Né? De trabalhos em Caxias do Sul há 13 anos já. Eu sou natural de Farroupilha. Tudo igual. Tudo igual. Com irmãs, né? E aí, um belo dia, na escola técnica ainda, lá em Farroupilha, um professor meu, que era paraninfo da turma, ele disse, olha, a gente se formou, enfim, no curso técnico, e nós ficamos um tempo sem se falar, uns 2 anos. Um belo dia, num sábado à tarde, eu estava ainda trabalhando, ele me disse, Paulo, o negócio é o seguinte, estou trabalhando aqui em tal empresa, eu sou responsável técnico, é uma empresa de tecnologia, tem uma vaga aqui que... eu te conhecendo, o teu perfil adere a ela, tu aceita? Naquela hora tu gela, né? Pô, é cidade vizinha e tal. Tem que pensar. Tem que pensar e tal. Não, fechado, Sidney. Sidney, sobrinho, uma pessoa maravilhosa que eu tenho, guardo no centro do meu peito. Né? Gratidão não é para qualquer um, parabéns. Isso aí. E de lá eu vim para Caxias em 2012, nessa empresa, entrei pela engenharia da empresa, depois assumi gestão de saque e assistência técnica, depois fui para o comercial. E aí mexi no comercial, vendas, supervisão comercial, depois de um tempo acabei saindo dessa empresa, fui para uma outra, vender outro tipo de produto. Dali eu fui como gerente comercial de uma empresa de embalagens, uma indústria aqui de Caxias também. Nisso já recebi um convite para trabalhar numa empresa de software aqui de Caxias, né? E voltando até um pouquinho por essas passagens, logo que eu saí dessa empresa de tecnologia, eu recebi, através de uma ex-gerente minha, né? Que, olha, ela estava prestando consultoria na época da Multilight. Estou fazendo uma consultoria lá e tem uma vaga também que adere para ti, de coordenação comercial. Tu vai ser responsável pelas vendas da região Sudeste, Norte e Nordeste. Tu aceita? Eu disse, mas é lógico. E assim... fui trilhando o meu caminho. A última empresa até retornar à Multilight foi uma empresa de software aqui de Caxias, eu era gestor comercial dela. E aí a Gisele me chamou, olha, isso foi lá em 2021. Disse, Paulo, a gente está com dificuldade para encontrar gestor comercial, né? Eu fiz algumas tentativas, enfim, e não deram muito certo, então a vaga está para ti. Tu aceita? Disse, mas é lógico. Foi correndo. Fui correndo. Histórias. Fazemos um intervalo comercial, voltamos para o último bloco do programa Vitrine de Negócios desse sábado, 24 de maio de 2025. Tua rádio. Tricofest, de 9 de maio a 22 de junho, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis. E a hora? 9h40. Na torcida, vibramos, reclamamos, choramos, comemoramos. Dentro do campinho ou nas arquibancadas dos grandes eventos. Quem ama esporte como a gente, joga junto em qualquer situação. Diariamente, debates descontraídos e informações sobre as últimas do esporte. Na torcida, irreverência e precisão na mesma jogada. 15 graus. No Brasil, acontecem 76 tentativas de golpes digitais por minuto. E um deles é a falsa central de atendimento, em que um suposto colaborador do Sicredi entra em contato alegando problemas na sua conta e exigindo que você execute procedimentos com urgência. Isso nunca acontece. Na dúvida se é golpe, fale com seu gerente do Sicredi.
ou com nossos atendentes por WhatsApp ou nas agências. Sicredi é ter com quem contar e confiar. Eu nasci. Ferramentas de poda e corte na Agrimar. Tesouro de poda Berg Conex por apenas R$ 69,90 e tesouro de poda bateria parceladas em até 5 vezes sem juros. Melhores marcas e ótimos preços. Agrimar, podando preços. Podador de galhos elétricos Sabre 8 polegadas ou motosserra elétrica Sabre 16 polegadas Metsuyama por apenas R$ 549 cada em até 3 vezes sem juros. Agrimar, cultivamos amor à terra. Agrimar, cultivamos amor à terra. Postos Rodeio, há mais de 50 anos, oferecendo combustíveis de alta qualidade para Caxias do Sul. Aqui você encontra gasolina comum e aditivada, diesel aditivado e os melhores lubrificantes do mercado. E quando precisar de gás, você também pode comprar os produtos Liquigás em 2 vezes no cartão de crédito. Estamos em 6 pontos estratégicos de Caxias do Sul. Acesse postosrodeio.com.br e confira nossos endereços. Postos Rodeio, aqui você entra como cliente e sai como amigo. A Ótica Martinato tem mais de 100 anos de ótimo atendimento e qualidade em seus produtos e serviços. Ainda oferece laboratório próprio, uma ampla variedade de marcas e modelos em armações e óculos de sol. E ainda, as melhores condições de pagamento. À vista com descontos especiais ou no prazo ou no cartão, em até 10 vezes pelo preço da etiqueta. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Julho 1867. Neste domingo, o Gente Nossa vai estar ao vivo na festa em honra Nossa Senhora do Caravaggio, Capela São Rafael, Nova Palmira, Vila Cristina, com a apresentação de Romualdo Corlatti, 10h30, missa festiva, celebrada pelo padre Oséias e animação da família Potter. Meio-dia, almoço com sopa de anholine, leço, galeto, porco, churrasco, maionese, saladas diversas, pão e café com biscoito. Após o tradicional rifão, ingressos adultos R$ 75, 11 a 13 anos, 35. Reservas com Ismael Delagostino, 999-831937. Projeto Gente Nossa, da tua Rádio São Francisco. Patrocínio, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se na Agrimar. Você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar o seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Super Andreaça tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, Sortidos Orquídea, perfeito para compartilhar. O papo rende e o biscoito também. Priorize o bem-estar dos seus colaboradores e familiares com o Prime, o novo plano do Círculo Saúde. Tua rádio. De volta, 9 horas e 45 minutos, também chamado 15 minutos para as 10 da manhã. A gente não pode improvisar, porque senão a gente fala as coisas aqui que não são absolutamente adequadas. Então, faltam 15 minutos para as 10 horas da manhã, desse sábado, 24 de maio de 2025, né? E nós estamos aqui no Vitrine de Negócios, hoje conversando com a Multilight Lanternas, uma empresa que está completando 25 anos, uma trajetória bonita, né? Uma trajetória similar, digamos assim, a diversas outras empresas, né? Mas que tem aqui a assinatura da Gisele Sandri, que conta história para nós, e do Paulo Ricardo de Souza, né? Que é o gerente de operações, e a Gisele é a CEO da empresa, não é? Com eles, nesse último bloco do programa, vocês... que é uma história bonita, né? Aliás, parabéns ao nosso fundador, né? Porque a gente nunca pode deixar de ter a eterna gratidão por quem um dia abre mão do seu CPF e pensa no CNPJ
e nasce um CNPJ, e quando nasce o CNPJ, ele abriu definitivamente do seu CPF, porque agora a empresa dele é o sobrenome dele, né? Nesse negócio de sobrenome, alguns anos atrás, Caxias do Sul até teve um estudo profundo, a professora Vânia Herédia e outras historiadoras, né, nos trouxeram à tona de que as empresas, via de regra, eram sufixos e prefixos, né? Eram as Madesati da vida, as Madesoras da vida, as Eberle da vida, né, as Antunes da vida, e assim nós vamos na vida, né? Lá em Farroupilha, as Francisquini da vida, as Tramontina e as outras que estão aí. Só que acontecia um fenômeno, né? Quando o sobrenome da pessoa... quando a empresa tinha alguma dificuldade, né, o sobrenome da pessoa era afetado, né? Mas tu é da família tal, essas coisas todas de região italiana, né? Mas isso, graças a Deus, foi coisas do passado, e hoje nós temos aí empresas maravilhosas com prefixos e sufixos e andando muito bem. Então, o seu Boff, que criou lá, desde o início foi Multilight? Sim, desde o início. Sempre foi, né? Então, e o futuro da Multilight, Gisele? Sim. O que nós projetamos para o futuro? O que nós pensamos quando a gente fez a mudança de área fabril? Nós tínhamos, durante todos esses 24, vamos colocar 24 anos de empresa, nós sempre tivemos a demanda ajustada com a nossa fábrica. Então, o que nós recebíamos de pedido era o que a gente conseguia fabricar e entregava. A gente não conseguia ter produto pronto na prateleira. Então, qual que foi o passo desse ano? A gente precisava de um espaço físico que nos permitisse ter estoque de matéria-prima suficiente para transformar em produto pronto, deixar esse produto na prateleira e só receber o pedido e demorar no máximo 2 a 3 dias. Diminuir o delay entre a... Exatamente, para fazer a expedição do produto. Porque mercado de reposição, várias marcas no mercado. Quem entregar antes vai ser quem vai conseguir fazer a revenda do produto, do pedido antes também. Preciso interferir aqui para te dizer que tu estás absolutamente alinhada com o que acontece de melhor no planeta, né? Todos os meus ouvintes sabem, né? Todos os nossos ouvintes sabem, eu tenho a Top Down Informática, né? E nós tínhamos uma loja de 600 metros quadrados ali na Coronel Flores, e nós fizemos uma opção há 5, 6 anos atrás de fechar a loja porque não era mais competitiva, né? E hoje nós temos alguns fabricantes que continuaram sendo os nossos parceiros, tipo a Dell, tipo a Lenovo, né? A antiga IBM e tal. E eles tinham tempo para mandar um produto de alguma coisa como 20 dias. Reduziram isso para uma semana. Em 5 anos, eles conseguiram, de 20 dias, reduzir para uma semana a entrega de um produto. Olha o quanto isso ganhou de share no mercado. Não, os caras me entregam quase como comprando na loja, ele vai embaixo do braço. Então, me parece que esse cenário de você tentar, de alguma forma ou outra, encontrar um ponto de equilíbrio que você possa trazer para mais próximo a entrega da compra é o grande lance, né? Me parece que essas casas que estão se instalando, esses grandes depósitos, né, que estão se instalando aí desses players grandes, é exatamente para ganhar esse tempo, né? Exatamente. Lá Mercado Livre, assim, né? Exatamente. A gente precisa reduzir o tempo de entrega, porque hoje... Parabéns pelo alinhamento. Quem tem dinheiro suficiente para ter estoque de 30, 40 dias dentro de casa? Isso aí. Isso não é mais um investimento, isso E como é que tu faz com o teu fornecedor? Também ele faz um Kanban contigo? Sim, é tudo alinhado, né? A gente trabalha com os itens que são fabricados somente para nós, a gente tem já uma programação de 90 dias, a qual eu vou dançando nesses 90 dias conforme a minha demanda, e garanto um estoque de segurança dentro da empresa também, para que a gente possa ter esse produto na prateleira. Isso era um sonho na empresa de muitos anos, ter produto pronto, mas a gente nunca conseguia fazer. Então, toda essa reestruturação que houve desde 2020, que eu assumi a gestão da empresa, o ponto-chave dessa reestruturação, óbvio que tem muitas coisas nesse contexto que eu estou falando, mas o ponto principal era o estoque de produto pronto, para que a gente garantisse essa reposição para o nosso distribuidor em menor tempo possível. Porque esse mercado de reposição não é um mercado que hoje eu vendo 1.000 lanternas desse modelo. O mês que vem pode ser que eu venda 2.000 lanternas desse modelo e no outro mês pode ser que eu venda 700. Então, não existe uma linearidade de modelos de lanterna. Isso acontece na distribuição e reflete diretamente na indústria. E eu preciso garantir para o meu distribuidor que eu vou ter condições de estar abastecendo ele nesse movimento mensal que acontece nas linhas de produção.
Então, esse é a nossa projeção para os próximos anos. E porque eu não gosto, Cuiava, pode ser que tu não concorde comigo. Isso é uma base da administração, mas eu não concordo em planos muito longos. O mundo em si está mudando a cada dia. Meus planos, eu posso até fazer planos longos, mas eu vou precisar revisar eles, às vezes, a cada 3 meses, a cada 6 meses. Sim, planos e diretrizes para ti tem diferença enorme, né? Exatamente. Então, a gente precisa... Eu gosto de fazer pequenos planos com tempos curtos para cumprir, porque ali na frente pode ser que eu mude tudo. Claro. E isso não é a minha cabeça que vai mudar, isso são os movimentos de mercado. Perfeito. Né? E o que a gente está alinhado agora? Eu entendo, isso é uma convicção minha, que esse movimento de importado, algo vai acontecer. Através de governo, através de... não estou pedindo para que aconteça, mas nós tivemos uma grande enchente no Rio Grande do Sul. A gente verifica esses movimentos climáticos no mundo. É verdade. Né? E o que acontece se amanhã, porque pode ser amanhã, a pandemia aconteceu de um dia para o outro, a enchente aconteceu de um dia para o outro, o que vai acontecer com o mercado se amanhã a gente não conseguir mais importar? Quem é que vai atender esse mercado? É verdade. Então, a gente está preparado para isso. A sede foi feita para isso. Essa sede nova, e não foi investido muito para essa mudança. A gente investiu o básico, porque maquinário e pessoas nós temos a condição de duplicar a nossa quantidade fabricada com as mesmas pessoas, com as mesmas máquinas. O que nós não tínhamos era espaço físico para alocação de matéria-prima e produto pronto. Como CEO de uma média empresa, o que te tira o sono? Movimentos econômicos a nível de governo. Isso me tira o sono. Como eu falei... E o que te deixa de mau humor? O que me deixa de mau humor? Ai, eu posso falar mesmo? Não ter dinheiro para pagar as contas? Não, isso não me deixa de mau humor, porque isso não é uma condição da empresa, Perfeito, muitas vezes. É uma condição da economia que certo. coloca as empresas nessa saia justa, né? Sim. O que me deixa de mau humor é um acontecimento que a gente teve essa semana na empresa, que ainda a mulher não é respeitada em posições de cargos mais altos, né? Então, quando isso acontece, eu realmente fico muito brava. Muito brava. Nós tivemos essa semana recebemos um fornecedor na empresa que a gente teve um problema de matéria-prima. E a gente o Paulo foi junto, foi o rapaz de processos, foi a compradora junto. E eu disse, não, deixa que eu vou junto, porque entender de matéria-prima de injeção é algo que leva muito tempo. E eu tenho esse conhecimento. Claro. Então, deixa eu ir junto com vocês, até para vocês aprenderem. E chegamos naquele ponto e o fornecedor quis, de uma certa forma, me ensinar a trabalhar com o produto. E por que ele fez isso? Muito provavelmente porque era uma mulher. Então, realmente, essas situações me deixam brava, porque o que eu imagino, Cuiava? Não é o sexo que faz a pessoa ser melhor ou ser pior. Evidente que não. Não é o sexo. Então, a mulher não é melhor que o homem não é melhor que a mulher. O que diferencia uma pessoa da outra, eu não falo nem em inteligência hoje, é resiliência. Quem tem mais resiliência é quem vai conseguir ir mais para frente. Vai conseguir olhar ali na frente, saber que tem uma dificuldade e que isso faz parte e eu preciso enfrentar e preciso caminhar. Então, esse movimento que ainda existe, eu sei que hoje está muito melhor do que era uma vez, mas esse movimento de não acreditar que uma mulher pode tomar conta de um negócio me deixa muito desconfortável. Muito bem. Paulo, nós estamos indo para o finalzinho do programa, mas para onde que tu pretendes liderar, né, as vendas, o movimento, né, da nossa Multilight? Basicamente em algumas ações que são estratégicas, Cuiava. Primeiro, né, hoje o grande produto que mantém a empresa, vamos dizer assim, são produtos para a linha caminhões e implementos. Perfeito. Hoje, se a gente for parar para pensar... Representa o que isso? 70-30? 75% da venda está em caminhões e implementos, 20% linha ônibus, 1 a 2% agrícola e os outros 8% chicotes e conectores. Basicamente está segmentado. Que aí vai para a automotiva também. Vai para a automotiva também, vai linha leve também. Perfeito. Ali, né?
Mas ela está pautada através do marketing, porque assim, o nosso cliente de fato é o caminhoneiro. O processo decisório está na mente do caminhoneiro. Estrategicamente, através do marketing, é aproximar a indústria do caminhoneiro, fixar a marca lá na ponta, Perfeito. para que ele faça o caminho reverso. Perfeito. Uma outra ação estratégica também, sim, é focar em exportação, levar ainda mais o nosso produto Me para dá um América segundo. Latina. Sabe quem faz isso com uma propriedade absolutamente franciscana, digamos assim, na sua simplicidade? São as empresas os corretores de seguro. Nós fizemos um trabalho há alguns anos atrás, né, e que se percebeu o seguinte, do tipo assim, 60% das empresas que contratam seguros, elas não sabem de que empresas contrataram seguros, mas sabem que foi com o Paulo que contrataram. Ou seja, o corretor de seguro tem essa capacidade de reter o cliente para ele. Né? E ele faz o melhor possível para o cliente dele, né, independentemente da companhia de seguros que naquele momento está mais adequada para... É praticamente o advogado dele mesmo, É do cliente. é né? verdade, é verdade. Então, a estratégia, assim, está falar mais próximo do caminhoneiro, é treinar as equipes de vendas dos nossos distribuidores para alertar os diferenciais entre produto nacional e produto importado. Ou seja, eu preciso também treinar esses evidente. profissionais, né? Utilizar o marketing, e eu acho que ainda me parece a estratégia também ainda mais assertiva. Eu costumo dizer para a Gisele que eu tenho um mantra, né? A Multilight trabalha no mercado da reposição. Então, vamos lá. Quanto mais rápido eu entregar um pedido, menos força de vendas eu preciso ter para fazer a venda. Lógico. Né? Então, Principalmente a próxima, né? Então, se a gente for parar para pensar, em termos ao importado, eu não consigo competir em preço. Então, eu preciso me diferenciar Em dele alguma coisa. em alguma forma. Isso Qualidade, prestação de serviço da Isso venda, treinamento nas equipes. Então, buscar essa diferenciação. Basicamente, está pautada essa nossa estratégia. Obrigado, Paulo. Obrigado. Contribuiu muito com Vitrine de Negócios, porque o Vitrine tem uma proposta, né, de além de desfilar aqui a empresa em si, é tentar, né, fazer essa estruturação do business no qual ela está inserida, né, e o quanto vocês estão conhecendo a empresa na qual vocês representam e vocês trabalham. Gisele, suas considerações finais e obrigado por ter estado aqui conosco. Obrigada, Cuyava. Muito obrigada por abrir esse espaço. Quando eu tenho esses espaços, óbvio que a gente fala da nossa empresa, mas eu gosto de trazer esses assuntos que são de domínio de todos os empreendedores, de todos os tipos de negócio, porque somente os empreendedores se dando as mãos e fazendo o que precisa ser feito é que a gente vai construir um Brasil melhor. Né? Pensando nos nossos colaboradores, pensando nos nossos negócios, eles precisam ser negócios viáveis para sustentar os nossos colaboradores, para sustentar o CNPJ e também para sustentar a pessoa física que tem atrás do CNPJ. E essa corrente, ela só acontece, essa roda, ela só gira se todos estiverem alinhados num mesmo propósito. Muito bem. Vitrine de Negócios desse sábado, 10 da manhã, sai do ar, voltando no próximo sábado. Lembrando sempre que estamos aqui para a CDL Caxias e para o Cicobi. Beverly, boas férias, né? E até a sua volta. E eu volto no próximo sábado com outro tema, sempre aqui no seu Vitrine de Negócios, seu programa de todos os sábados entre 8h30 e 10 horas da manhã. Tchau! Rede